Foram 4 épocas e 4 campeonatos nacionais conquistados ao serviço do Sport Lisboa e Benfica. Hoje José Barbosa está aqui comigo para uma última entrevista enquanto jogador do clube. José, antes de mais, muito boa tarde, obrigada por estar aqui comigo. Gostava de lhe perguntar, voltando ao início, voltando 4 anos atrás, o José veio da Oliveirense para o Benfica e o que é que recorda mais da sua chegada ao clube? Grandeza, acima de tudo, para alguém que vem de Oliveira das Meias, onde a mentalidade é competitiva e vencedora, mas, como é óbvio, é uma dimensão mais pequena, portanto, chegar ao Benfica e tudo o que se vê à volta, desde o estacionar do carro até o caminhar ao estádio e a apresentação e conhecer pessoas, passar por pessoas de renome, portanto, tudo isso revela grandeza. E, portanto, acima de tudo, o que me lembro desses primeiros dias foi isso, foi um orgulho enorme, um sonho tornado realidade, mas, acima de tudo, também uma responsabilidade que eu sabia que a partir daquele dia teria que assumir e que penso que o fiz. Normalmente não fujo desses desafios, tinha vindo para aqui na suspeita que isso fosse acontecer e, portanto, sabia para o que vinha e quis e consegui assumi-lo. E sabendo para o que vinha, que ambições é que trazia? Ganhar, acima de tudo. Eu penso que já tive a oportunidade de dizer, eu de facto estava num sítio cómodo, numa situação cómoda, estava em casa, foi onde nasci, onde cresci, onde comecei a jogar, onde conquistei os primeiros títulos e, portanto, eu para vir para o Benfica foi literalmente para ganhar. Claro que depois posso incluir nisso crescer como pessoa, crescer como jogador, atingir determinados desafios, mas pronto, eu penso que o principal objetivo para mim seria continuar a ganhar numa exigência maior, noutros patamares, também enfrentar equipas a nível europeu que se calhar se tivesse ficado na Oliveirense não iria acontecer e, portanto, tudo isso leva à palavra ganhar. E se o objetivo era ganhar, falando especificamente dos campeonatos nacionais e não de todas as competições, o objetivo foi superado, porque a verdade é que foram 4 épocas, 4 campeonatos nacionais e sai do Benfica como tetracampeão. O que é que isso representa para si? Tudo, literalmente tudo. A minha resposta anterior foi na base do ganhar, portanto, dizer-lhe que saio em 4 épocas com 4 campeonatos, acho que não, tenho a certeza que melhor era impossível no aspecto do campeonato. Claro que fica sempre, e lá está, aí vem também aquela ambição de querer ganhar ainda mais e mesmo quando ganhamos 4 seguidos campeonatos, pensamos se calhar nas taças que poderíamos ter ganho também e fica sempre esse que faz parte de quem é tão competitivo como são os jogadores de alta competição, mas eu prefiro pensar muito mais no que conquistei do que perdi e vou muito feliz aqui. E falando exatamente em conquistas, este ano específico, o ano do tetracampeonato, uma final com o Porto, vencer um campeonato no Dragão, como é que me descreve esta época que culminou neste título de 4 vezes seguidas campeão nacional? Sim, penso que esta história já é um pouco repetitiva porque já um pouco de todos os jogadores tiveram a oportunidade de explicar que de facto foi uma época única, singular, no sentido em que as lesões foram inúmeras, nunca conseguimos uma semana de treinos normal para a equipa evoluir, para criar dinâmicas, para definir, porque essas coisas também contam no final do campeonato, que é quem é que assume nos momentos de decisão, quem não assume, quem é o líder de balneário. Portanto, todas essas pequenas coisas, a meu ver, contam no final para decidir quem é o campeão. E, portanto, nesse sentido, acho que a época foi muito atípica e penso que não é qualquer equipa que consegue atingir o que nós atingimos no final nos playoffs. E daí ainda dar mais mérito à conquista, não só por essas adversidades, e depois, claro, por termos sido campeões no Dragão, que é sempre um reduto difícil, pela forma que foi, portanto, dá outro sabor. Falou aí das várias lesões que a equipa foi tendo ao longo da época e do balneário também. Leva à minha próxima pergunta, que eu ia lhe perguntar como é que descreve o grupo de trabalho, como é que descreve esta equipa de basquete e também as equipas que ao longo destes 4 anos foi tendo aqui no Benfica. Uma família que torna esta despedida muito mais difícil, porque é uma família que me custa muito. Eu não vou deixá-la, como é óbvio, porque vamos manter sempre contacto, mas eu sou uma pessoa muito de dia-a-dia e é uma família que me custa deixar de passar esse dia-a-dia com eles, porque de facto, se calhar quem me conhece de fora não sabe como sou, mas sou uma pessoa muito dia-a-dia, muito brincalhão, apesar de parecer muito introvertido, ali no balneário acabo por me soltar sempre um bocadinho mais
e penso que isso também é bom para cultivar e para construir uma equipa campeã e, portanto, penso que nisso tive um papel preponderante. E ainda seguindo aqui, digamos que a onda do tetracampeonato foi uma conquista que permitiu ao Benfica voltar a qualificar-se para a Champions League, para a Liga dos Campeões. O José já teve o privilégio, digamos que, jogar essa competição. O que é que representa para um jogador de alta competição poder jogar a Liga dos Campeões, que digamos que é a competição elite, contra equipas de elite a nível europeu? Muito, muito. É se calhar um dos critérios para muitos jogadores virem para cá. Finalmente o Benfica qualificou-se diretamente e não tem que jogar aquela pré-qualificação ou a qualificação para integrar a Liga dos Campeões e de facto isso pode ser um ponto aliciante para trazer jogadores ainda mais competitivos, de ainda mais renome e que realmente queiram competir contra os melhores, porque nós vamos fazer parte dos melhores. E pronto, para nós, os jogadores, é extremamente positivo e gratificante, porque de facto nos últimos 4 anos tive a oportunidade de enfrentar jogadores que se calhar nunca na vida teria defrontado se tivesse ficado no Oliveirense ou se tivesse ido para outro clube. Portanto, é gratificante acima de tudo. Olhando para estes 4 anos no Benfica, gostava de lhe perguntar qual é que foi o jogo mais marcante, aquele jogo que possa descrever como o mais especial nestes anos do Benfica. Foram muitos, por várias razões, ou por diferentes razões neste caso, porque, por exemplo, um jogo de pré-época que tivemos este ano, que, pronto, não que fosse a feijões, mas era de pré-época, contra o Real Madrid, é impossível não deixar de ser especial, porque realmente defrontamos contra pessoas que nos revemos que vemos como ídolos e nesse sentido acaba por ser muito especial. Agora, como é óbvio, existem vitórias, principalmente no primeiro ano onde tudo era novo, e onde as competições eram novas para mim e de facto ir à Rússia, num país que eu nunca tinha visitado e defrontar contra uma equipa russa que nunca tinha defrontado, numa cultura completamente diferente, chegar lá e onde toda a gente achava que nós sairíamos completamente esmagados, sair com uma vitória após prolongamento, com muitas ausências, ou seja, a ferros mesmo. E lá está, é uma vitória que se calhar a maior parte das pessoas não se lembrará, mas que são pequenas guerras, pequenas batalhas que a mim me fazem crescer e que me ficam gravadas. E como essa, tenho outras tantas, porque são pequenas vitórias que de facto depois mais tarde constroem a mentalidade de equipa campeã que eu venho falando e as pessoas por norma só veem da forma como acaba e não o processo e isso faz parte do processo, sem dúvida. E quando aqui se calhar, digamos que as conquistas um bocadinho de parte, qual foi o melhor momento ou a melhor memória que tem no Benfica? As pessoas que levo daqui, sem dúvida alguma, eu venho a concluir isso, eu já tenho alguma experiência, mesmo parecendo um rapaz novo, já tenho 17 anos de carreira e, portanto, venho a concluir por cada sítio que passo, o que fica, mais do que os títulos, são as pessoas que eu levo daqui e de facto, quer eu joguei em Ovar, joguei em Oliveira das Meias e agora aqui no Benfica e apesar disto ser um clube dito grande, como costumam dizer, levo na mesma as pessoas com o mesmo carinho e com a mesma amabilidade, com a mesma humildade que levei noutros sítios, não ditos tão grandes como se diz na gíria e, portanto, isso para mim é o mais importante. Como é óbvio, eu vim para aqui para ganhar, levo, como é óbvio, o concretizar desse desejo, mas as pessoas são, acima de tudo, o ponto positivo desta experiência. Nós estamos aqui no museu que retrata toda a história gloriosa do Benfica. O José já faz parte dessa história porque não são todos, digamos, os jogadores que saem. Eles chegam ao Benfica e saem do Benfica tetracampeões nacionais. Estes ténis que estão aqui ao pé de nós vão ficar no museu, vão ser doados por si aqui ao Museu Benfica Cosme Damião. Olhando para o futuro, saber que um dia mais tarde filhos, netos, mesmo benfiquistas que chegam aqui ao museu vão olhar e vão ver que são os ténis do José Barbosa. O que é que isso representa para si? Sinceramente, não dito dessa forma, é um bocado... mas sim, nunca imaginei. Fico feliz por exemplo, ter uma filha que vive e que, mesmo sabendo que eu vou sair do Benfica e que não jogarei aqui, não voltarei a jogar aqui, que cresceu, que nasceu, cresceu e irá viver Benfica para sempre. E se porventura um dia ela tiver filhos e visitar o Benfica, o Museu Cosme Damião, e vir as sapatilhas, os ténis do futuro avô desses tais filhos. Portanto, toda essa história que agora estou a relatar e que ao mesmo tempo estou a imaginar é um sentimento. Pronto. Saindo do Benfica, falando um bocadinho da sua saída, o que é que nos pode contar do seu futuro?
Ainda estou em fase de decisão e, portanto, é um processo difícil porque sinto que estou numa altura da minha vida em que tenho que começar a pensar no futuro também. E tenho feito isso, tenho-me preparado para isso, estou a tirar uma pós-graduação, entre outras coisas, e portanto tenho vindo a preparar o futuro. Não sei se estou preparado para deixar de jogar por completo, porque a saída do Benfica é por motivos pessoais e não profissionais, porque a minha vontade desportiva e a de clube também seria eu continuar, mas por motivos pessoais isso não vai ser possível. E, portanto, fazer uma transição ou seja, juntar esta saída repentina e também o término da carreira, não sei se será completamente benéfico para mim em termos pessoais, mentais, tudo mais. E, portanto, estou aqui a calcular que decisão irei tomar, mas que no futuro breve, de certeza, o farei, porque terei que o fazer o quanto antes. Mas, pronto, sem dúvida que não será longe daqui. Como adepto, como é óbvio, mas sem dúvida que não será longe daqui e pronto, isso é o mais importante. O que é que o Benfica lhe trouxe enquanto atleta, mas também enquanto pessoa? Enquanto atleta, sem dúvida, resiliência. Muita resiliência, porque de facto eu ouvia isto antes de chegar cá e posso confirmá-lo. Jogar no Benfica não é o mesmo que jogar em qualquer outro clube, inclusive nos outros dois ditos grandes, como o Sporting e como o Porto, e portanto é uma pressão acrescida, é um ter que ganhar diário, é um ter que fazer de forma perfeita diário, e isso, parecendo que não, obriga-nos a ser resilientes, porque nem sempre assim corre, toda a gente comete erros, toda a gente tem dias maus e temos que saber viver com isso e perante a crítica, perante a adversidade, temos que ser resilientes. Portanto, enquanto esportista, mais do que vencedor, mais do que competidor, resiliente é a palavra com que eu saio daqui. Enquanto pessoa, sei lá, muitas coisas. Amante de Lisboa, ainda mais amante do clube, uma pessoa que relativiza muito mais as coisas. Poderia estar aqui a descrever, mas penso que o essencial é isso. Ainda não falámos aqui de, digamos, um tópico que penso ser essencial para todos os jogadores que passam pelo Benfica, que são os adeptos. Como é que me pode descrever os benfiquistas? Sim, isso é um agradecimento que eu tenho que fazer à família benfiquista, principalmente àqueles que me acompanharam e acompanharam esta equipa de basquete, este ciclo, vamos chamar-lhe assim, desde o primeiro dia e que mesmo naquelas alturas em que o rumo que estávamos a tomar não parecia o mais certo e que muita gente duvidou de nós, houve uma família benfiquista que se manteve connosco e a esses eu tenho que deixar um agradecimento. Porque de facto eu venho de clubes, lá está como disse, de Ovar e de Oliveira, em que o público é literalmente um sexto jogador, e aqui senti o mesmo, senti que no momento de aperto os verdadeiros estavam lá e encaminharam-nos para os tais campeonatos, para o tetracampeonato, e esse é o agradecimento que eu deixo aqui. O José sai do Benfica, mas o Benfica não sai de si. Sem dúvida, sem dúvida. Por todas as formas. Não só pelas sapatilhas que deixo aqui, pela minha filha completamente ferrenha benfiquista, que mesmo sabendo que eu não vou continuar cá, que posso vir a jogar para outro clube ou não, mesmo tendo influências de outros clubes ou não na família, ela porventura está a cantar Sou do Benfica no carro. Portanto, por várias razões e mais algumas, é impossível tirar o Benfica dentro de mim, porque fará parte da minha vida para sempre. Muito obrigada, José, e desejo das maiores das sortes para o seu futuro. Obrigada por esta entrevista. Obrigado. Foi então a última entrevista de José Barbosa enquanto jogador do Sport Lisboa e Benfica, ele que sai do clube depois de 4 épocas e depois de 4 campeonatos nacionais conquistados. José Barbosa deixa a equipa de basquetebol do Sport Lisboa e Benfica como tetracampeão nacional.